Uma jovem chamada Sarah Jones seduziu e casou com seu chefe idoso, milionário, para ser rica e jamais precisar trabalhar. Porém, ela subestimou a sabedoria do homem e acabou tendo uma lição que mudou sua vida completamente. Sarah Jones era uma linda jovem de 25 anos que possuía inúmeros sonhos, porém nenhuma disposição para correr atrás deles por conta própria. Morava na cidade de Chicago e desde a adolescência sempre abusou da boa vontade dos pais. E apesar das dificuldades, eles sempre deram o melhor para a filha. Sarah era uma criança consumista e se tornou uma jovem adulta fútil, que aproveitou até o último segundo que podia na casa dos pais, sem jamais ajudá-los em nada. Quando atingiu os 25 anos de idade, seus pais tiveram uma conversa séria com Sarah, dizendo que se ela não encontrasse um trabalho logo, poderia esquecer da sua mesada e suas mordomias em casa. Sem escolha, Sarah teve que tomar uma atitude e conseguiu encontrar um trabalho como recepcionista em um renomado escritório de advocacia de um antigo amigo da família. Sarah detestava qualquer obrigação, mas no topo de sua lista, a pior com certeza era ter que trabalhar e faria qualquer coisa para fugir disso. Um de seus planos era encontrar um homem rico para sustentá-la e acatar todos os seus desejos e utilizar das suas maiores qualidades para conseguir o que queria. Além de muito atraente, Sarah tinha um poder de persuasão e sedução incomparáveis e geralmente conquistava qualquer pessoa que desejava. Assim que começou a trabalhar no escritório, Sarah ficou muito interessada em conhecer o tal dono, já que ele era milionário e bem-sucedido, mas ainda não havia o encontrado pessoalmente. Sabia apenas que seu nome era Daniel Gray e que conheceu seu avô na época da faculdade, portanto, era bem mais velho que ela. Em uma segunda-feira comum de trabalho, Sarah estava entediada, mexendo no seu celular, quando ouviu algumas pessoas à sua volta comentando que Daniel Gray iria visitar o escritório naquele dia. Sarah foi ao banheiro retocar a sua maquiagem e borrifar um pouco do seu perfume para conhecer o Sr. Gray pela primeira vez. Assim que saiu do banheiro, Daniel estava na recepção e de longe parecia irritado. Quando Sarah se aproximou, ela percebeu que ele estava bravo, pois não havia ninguém na recepção. Ela chegou mais perto e ele finalmente pôs os olhos nela, parando de falar em seguida, surpreso com a beleza da jovem, que se apresentou. "Desculpe ter saído assim, juro que eu não demorei. Meu nome é Sarah Jones, sou a nova recepcionista", disse ela olhando fundo nos olhos do chefe, lhe estendendo a mão para cumprimentá-lo. Em silêncio, Daniel apertou a sua mão e eles mantiveram um olhar fixo um no outro por alguns segundos, até que Daniel virou e seguiu em direção à sua sala. Daniel estava arrepiado, sem entender que sentimento eletrizante era aquele. Era um homem idoso que não se relacionava com ninguém desde que a esposa faleceu, mas Sarah o fez sentir algo que não sentia há muito tempo. Enquanto o homem tentava decifrar os seus sentimentos, Sarah sabia muito bem o que ele estava sentindo. O seu plano havia começado. Ela colocou em sua cabeça que Daniel Gray seria o homem com quem ela iria se casar mais cedo ou mais tarde, e aquele primeiro encontro era apenas o início. Daniel começou a vir com cada vez mais frequência ao escritório, e Sarah sempre escolhia uma forma diferente de cativar e seduzir o chefe aos poucos. Usando seus melhores poderes de manipulação, inventou para Daniel que gostava de cozinhar e de vez em quando levava docinhos para ele, dizendo que ela havia feito. Mas na verdade, Sarah comprava tudo na padaria perto de sua casa. Descobriu tudo o que podia sobre os gostos, anseios e hobbies de Daniel para usar tudo ao seu favor quando fosse possível. Passado 3 meses em um dia normal de trabalho, Sarah foi chamada até a sala de Daniel para uma conversa particular. Ela entrou deslumbrante e foi muito simpática como sempre era com ele, se sentando na mesa à sua frente. "Eu fiz algo de errado?", disse Sarah, fingindo inocência. "Muito pelo contrário, Sarah. Eu preciso ser sincero. Eu não sei se estou louco, mas você gostaria de tomar um drink comigo hoje à noite?" Sarah sorriu e concordou, dizendo: "Você não está louco. Encontre-me na recepção no fim do dia e vamos." Sem esperar outra resposta, ela saiu da sala. Daniel não conseguia acreditar que ela realmente havia aceitado sair com ele. Um velho, solitário e tedioso,
Naquela noite, eles seguiram para o bar após o trabalho e Sarah pediu os drinks e pratos mais caros do cardápio, sem pudor algum, já que estava estampado no rosto de Daniel o quanto ele estava encantado por ela. Após aquele dia, ela concluiu a primeira parte do seu plano, engatando em um relacionamento sério com Daniel, que estava comendo na mão de Sarah, obedecendo todos os seus pedidos, por mais absurdos que fossem, principalmente porque no início, Sarah era de fato encantadora, queria que Daniel se apaixonasse profundamente por ela. O elogiava constantemente, ajudava no que ele precisava e o levava nos lugares mais inusitados que ele jamais havia pensado em ir. Fizeram viagens para a Europa, conheceram o Japão e muitos outros lugares e atrações maravilhosas que fizeram os dois muito felizes no primeiro ano de relacionamento. Eventualmente, Sarah parou de trabalhar a pedido de Daniel, que não queria que a amada se esforçasse, sem saber que era exatamente o que ela queria desde o início. Após uma viagem romântica, Daniel pediu para se casar com Sarah, que aceitou sem pensar duas vezes. Pouco tempo após o noivado, eles se casaram e foram morar juntos em uma mansão escolhida por Sarah. A partir desse momento, o que parecia um conto de fadas virou um pesadelo. Sarah pediu acesso às contas e aos cartões do marido, que deu tudo para a esposa sem questionamentos. Enquanto Daniel trabalhava para cuidar do escritório, a mulher gastava o seu dinheiro sem peso na consciência. Comprou o carro de luxo, estava quase todos os dias em uma loja de grife diferente e fazia viagens misteriosas constantes, dizendo que estava indo visitar alguém de sua família. Sarah não fazia mais nada para agradar o marido e se mostrou muito impaciente e grosseira com ele sem motivo algum. Daniel não conseguia entender as atitudes de Sarah, que agia como se ele fosse o responsável por ela estar o tratando mal. Um dia, enquanto Sarah estava em uma de suas viagens para visitar a família, Daniel recebeu uma ligação do banco. Daniel não conferia sua conta ou transações em seus cartões há muito tempo e ficou chocado quando soube do seu gerente que foram feitas transações estranhas. O gerente falou que um carro no valor de $100.000 havia sido comprado e registrado em outra cidade, além de estadias em diversos hotéis caríssimos na mesma região. Daniel soube naquele momento que Sarah talvez não fosse a mulher amável por quem ele se apaixonou. Daniel cancelou todos os cartões e decidiu contratar um de seus amigos que era detetive particular para seguir Sarah e saber exatamente o que ela fazia quando dizia que ia visitar a família. Após 2 semanas de investigação, Daniel descobriu o que temia. Sarah estava usando seu dinheiro para ter uma vida paralela com um amante. Seu amigo havia tido acesso a todas as mensagens trocadas entre eles e Sarah disse diversas vezes que eles ficariam podres de ricos quando Daniel morresse. O idoso não podia acreditar, mas também não ia deixar barato. Estava disposto a enganar Sarah de volta e acabar com seus planos egoístas. Daniel estava escondendo de todos que batalhava contra um câncer severo na garganta há 2 anos e sabia que seus dias estavam contados. Assim, ele ligou para o seu advogado para mudar o seu testamento o quanto antes. Como não tinha filhos ou família próxima, todos se perguntavam para quem iria toda a herança do Sr. Gray, até ele conhecer Sarah. Daniel havia arquitetado tudo e agia como se não soubesse de nada, sem mudar a forma como tratava Sarah até os seus últimos dias. Pouco antes de falecer, Daniel deixou uma carta com seu fiel mordomo, que seriam suas últimas palavras para a esposa, a ser entregue após o velório. Pouco tempo depois, Daniel faleceu, e no dia do velório, Sarah estava presente com óculos escuros para disfarçar a falta de lágrimas em seus olhos, até que o advogado de Daniel começou a ler o testamento como ele havia solicitado antes de partir. Ele começou a ler e disse que todos os direitos da empresa de advocacia haviam ficado com os acionistas que sempre fizeram um belo trabalho. Chegou no trecho da divisão de bens e Sarah estava escutando atentamente quando a advogada anunciou uma longa lista de ONGs e instituições de caridade diferentes que receberiam toda a herança em dinheiro de Daniel. Sarah tirou os óculos e ficou em choque, escutando cada palavra do advogado. O ódio começou a dominá-la, percebendo que seu nome não seria mencionado.
O advogado terminou e estava certo que todo o dinheiro de Daniel iria para as crianças e famílias carentes ao redor do país e para inúmeros projetos de saúde e educação. Nenhum dinheiro iria para Sarah como ela e o amante imaginavam, e para ela, tudo estava perdido. Ela não teve ideia do que faria para sobreviver. Já estava sem esperanças quando seus devaneios foram interrompidos pelo mordomo, que lhe entregou a carta de Daniel. Ela imaginou que poderia ser alguma escritura de um imóvel ou algo parecido, mas era apenas uma frase que dizia: tudo que vai, volta, mais cedo ou mais tarde. Sarah entendeu perfeitamente que Daniel sabia de tudo, de seus planos e do amante. Soube naquele momento que cometeu um grande erro e não sabia como pagaria suas dívidas ou reergueria sua vida. Após o dia do velório, o amante de Sarah terminou o relacionamento, pois também era uma pessoa interesseira com olhos apenas para o dinheiro de Daniel. A mulher começou a trabalhar em uma cafeteria e até hoje tenta superar as escolhas ruins que fez ao longo da vida. No fim, ela acabou provando do próprio remédio. Que história, hein? Eu convido você a comentar o nome da sua cidade para ver de onde você está assistindo esse vídeo. E se conhece alguma história parecida, deixa nos comentários, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.